Na zona leste de Londres, na década de 60, os gêmeos Cray são os príncipes gangsters da cidade e todos estão apavorados com eles. Ron é sanguinário e ilógico, enquanto Red é um lutador de rua. Uma manhã, Red sai de casa para levar chá para os policiais que o estavam seguindo. Ele zomba de Nipper por estar sentado ali sem fazer nada, em vez de prender os criminosos de verdade. Então Red vai até seu carro e encontra seu amigo Ali, em vez de seu motorista, Frank. Ali explica que Frank não apareceu para trabalhar. Então Red decide ir ao apartamento dele para descobrir o que aconteceu. No caminho, Red conversa com todos os vizinhos que gostam de como ele se importa. Os policiais continuam a segui-lo, e Nipper fica irritado porque os civis escolhem falar com um gangster, mas não com a polícia. No apartamento, Red conhece a irmã de Frank, Frances, e flerta com ela até que a mãe dela a mande de volta para dentro. Eventualmente, Frank sai e finalmente vai trabalhar. Durante a viagem, Red continua perguntando a Frank sobre Frances. Eventualmente, eles param perto de um beco, onde Red e Albie se esgueiram rapidamente. Nipper também para a viatura e tenta segui-los, mas não importa o quão rápido ele corra, ele perde o rastro deles. Depois, Red e Ali visitam Ron, que está em um hospital psiquiátrico. Ele cumpriu 3 anos na prisão por lesão corporal grave, mas eventualmente foi declarado insano. Ron lhes conta uma história sobre usar poderes mentais para forçar as pessoas a lhe darem sua comida, e a dupla finge que é fascinante. Red está desesperado para tirar o irmão de lá, então ele envia um de seus homens para ameaçar o psiquiatra encarregado da avaliação de Ron. O médico fica tão aterrorizado depois de ouvir o nome de Red que ele diz ao Conselho de Liberdade Condicional que Ron está saudável agora e pode ser liberado. Depois que a papelada é feita, o médico avisa Red em particular que Ron é um psicopata e lhe dá um medicamento que Ron deve tomar 2 vezes por dia para evitar problemas. Algum tempo depois, Frances se prepara para um encontro com Red e ignora a desaprovação de sua mãe. Red a leva para o clube que ele possui, explicando que convida tanto celebridades quanto criminosos porque seus clientes adoram a mistura. O encontro é interrompido quando os homens de Red o levam para outra mesa, porque há algo importante que precisa de sua atenção. Acontece que Jack estava roubando parte do dinheiro que ele recebia da venda de substâncias ilegais como parte da operação de Red. Para a surpresa de Jack, Red o perdoa, contanto que ele traga o dinheiro de volta amanhã e prometa não roubar novamente. Red até lhe dá um cigarro, apenas para depois bater em Jack e ameaçar matá-lo se ele fizer algo estúpido novamente. Então Red volta para o encontro e tenta se conectar com Frances. Ela pergunta se ele gosta de ser um gangster, e ele finge que não é. Em vez disso, ele diz que é apenas um dono de clube. Ele faz um discurso engraçado sobre o estado do mundo, e Frances o beija. Algumas semanas depois, Red leva Frances para a floresta para apresentá-la a Ron, que está morando em um trailer. Frances nota outro cara saindo do trailer. Então Ron explica que gosta de homens. Na verdade, ele compartilha informações demais sobre seu gosto no quarto. Ele também menciona que ele e Red vão governar a cidade inteira em breve. Os gêmeos Cray têm uma rivalidade com a gangue de tortura do sul de Londres. Os líderes são os irmãos Charlie e Ed Richardson. Eles penduram as vítimas pelos pés e as torturam dolorosamente até que lhes deem as informações que desejam. Hoje eles estão muito zangados porque encontraram um dos homens de Red operando do lado deles do rio, então eles enviam um carro para atropelar Red como um aviso. Em vingança, Red envia um carro ainda maior para bater no restaurante onde os Richardsons estão almoçando. Cansados dessa briga, os Richardsons enviam George para visitar os Cray e convidá-los para um terreno neutro para que possam resolver as coisas. George insulta Ron e o faz sacar sua arma, então Red o manda embora. Uma hora depois, os gêmeos vão para a reunião em um pub, apenas para serem cercados pela gangue rival, já que isso era uma armadilha o tempo todo. Ron começa a discursar com as mãos nos bolsos da jaqueta, fingindo que tem armas enquanto pede um tiroteio. Os inimigos ficam apavorados com o rosto maluco de Ron e as armas, então eles o deixam sair. Durante tudo isso, Red apenas continua a encher um copo de cerveja. Depois que seu irmão se vai, ele começa a insultar os gangsters e revela que trouxe soqueiras. Ao mesmo tempo, Ron volta com 2 martelos e atinge um oponente nas costas. Uma briga se inicia, e embora a gangue de tortura tenha mais lutadores, os Cray são selvagens absolutos. Eles espancam todos os homens sem piedade, e Ron até morde o rosto de alguém. Os gêmeos vencem facilmente a batalha, e enquanto Ron continua a bater nos homens inconscientes, Red bebe sua cerveja. No dia da final da Copa do Mundo, os policiais encontram Charlie no esconderijo da gangue e o prendem. Ele é sentenciado a 25 anos por fraude, extorsão e agressão. Agora não resta mais ninguém para impedir que os Cray dominem Londres. Eles contratam um advogado chamado Leslie, que os ajuda a montar operações de negócios legítimas para encobrir as ilegais. Leslie usa a intimidação através das palavras e da lei para convencer o dono do cassino local a vendê-lo aos gêmeos. Red gosta de Leslie e o considera útil, mas Ron não confia nele.
Ele não gosta de como Leslie faz as coisas negociando como um empresário, porque ele pensa que isso é ser um golpista sorrateiro, quando um gangster deveria ser direto e rude. Ron também odeia como Leslie continua dizendo nós, como se fizesse parte dos Cray. Um dia, Leslie informa aos gêmeos que a máfia americana quer fazer negócios com eles. Ron não está interessado em trabalhar com eles, mas Red faz Leslie marcar uma reunião. A situação é tensa e Red não fica impressionado no começo. No entanto, os americanos trouxeram uma mala cheia de dinheiro e outra cheia de títulos ao portador. Os americanos estão pedindo um acordo comercial e para que os lucros sejam divididos 40-60. No entanto, Red pede 50-50. Sua oferta é aceita e eles fazem um brinde para celebrar. Ron acidentalmente começa a falar sobre sua vida privada novamente, mas os americanos riem, chamando-o de corajoso por admitir essas coisas. Com o passar dos dias, o sucesso do cassino continua a crescer e estabelece o disfarce de Red como um empresário legítimo, enquanto ele ainda faz negócios sujos a portas fechadas. Assim como seu pub, o cassino está cheio de celebridades e criminosos para atrair a multidão curiosa e ousada. Red continua a namorar Frances. E Ron continua a ser excêntrico a ponto de trazer um burro para o cassino. O medicamento o mantém calmo, mas não o curou realmente. O fim do ano se aproxima e Red tem que voltar para a prisão para terminar uma sentença que estava em apelação. Assim que Red entra na prisão, os guardas o espancam brutalmente antes de levá-lo para sua cela. Todos os outros prisioneiros o veem e gritam palavras encorajadoras. No entanto, Red está com uma dor terrível, e quando chega à sua cela, ele implora por misericórdia. Um policial lhe traz água, e Red revela que estava agindo, roubando suas algemas. Depois de algemar o guarda nas barras, Red pega seu cacetete e o atinge enquanto os outros prisioneiros o aplaudem. Poucos dias depois, Ron diz a Frances que viu Red e ele manda lembranças, mas ele não quer que ela o visite. Depois, Ron se encontra com Leslie e continua pedindo dinheiro para algumas ideias ridículas. Parece que desde que seu irmão foi para a cadeia, Ron tem lentamente enlouquecido. Ele e Leslie têm a mesma discussão todos os dias e eventualmente Ron perde a cabeça, jogando os papéis de Leslie da mesa. Ele está cansado de ser um empresário. Ele só quer ser um gangster que pega o dinheiro de que precisa sempre que tem vontade. Um Leslie cansado promete tentar algo com o banco, mas também lembra Ron que ele não tem medo dele. Enquanto isso, Frances vai visitar Red, que não está feliz por ela ter ignorado sua mensagem porque ele não quer que ela o veja assim. Frances quer denunciar os guardas que estão abusando dele, então Red tem que explicar a ela como o sistema corrupto funciona. Ela deseja que ele deixe a vida criminosa para trás, mas ele diz que não é tão simples. No clube, Ron interrompe uma performance tocando mal um instrumento. Então ele assume o microfone para zombar de seus clientes ricos por suas vidas chiques, contando piadas obscenas no processo. Ninguém ri, e Leslie se preocupa com as possíveis consequências. Eventualmente, Red é liberado e ele imediatamente visita Frances. Ele sobe até a janela dela e lhe dá um anel enquanto a pede em casamento. Frances só aceitará se ele prometer se regenerar, e Red jura fazê-lo em sua honra. Depois, o casal vai para o clube, e Red fica chocado ao encontrá-lo quase vazio. Leslie lhe diz que Ron arruinou as coisas e o lugar irá à falência na próxima semana quando a conta de impostos chegar. Um Red furioso começa a gritar com Ron, e uma discussão se inicia. Quando Frances tenta defender Red, Ron a insulta também. Red finalmente perde a cabeça e joga o irmão em uma mesa. Os gêmeos começam a lutar, ferindo-se brutalmente com qualquer objeto que encontram e até mesmo derramando sangue. Ron teve muita prática na prisão e consegue dominar Red, deixando-o sangrando no chão. Frances está enojada com toda essa violência e deixa o clube. Um Ron chorando traz Red para um abraço, explicando como às vezes ele não se sente como ele mesmo. No dia seguinte, Red vai atrás de Frances e a convence a lhe dar outra chance. Enquanto isso, Nipper começou a seguir Ron em vez de Red e tira muitas fotos. No entanto, Ron começa a fazer amizade com vários membros da Câmara do Parlamento e os convida para seu apartamento, onde ele dá festas com jovens que são contratados para agradar os velhos políticos. A polícia não pode prendê-lo sem envolver pessoas importantes também, então os superiores encobrem tudo, e Ron continua seguro. Red mostra a Frances um clube no West End que ele quer comprar para parecer um empresário adequado novamente. O proprietário concorda em vender 50% do clube, e Red sabe que pode conseguir o resto mais tarde. Ron tem medo de perder seu relacionamento com Red, então ele envia Ted para intimidar o dono do clube para tentar parar o acordo. Ted começa a quebrar coisas no bar, então o proprietário cancela o acordo, mas também chama a polícia. Ambos os gêmeos são então acusados de extorsão, e quando Frances visita Red na prisão, ela faz um grande anúncio.
ela só se casará com ele se ele for considerado inocente. Poucos dias depois, uma foto de Ron com um político acaba no jornal, e o governo se apressa em encobrir tudo. Isso inclui tirar os gêmeos da cadeia e obter um veredito de inocente, e Red acaba comprando o clube inteiro com um desconto naquela mesma noite. Quando Nipper entra no clube para investigar, Red zomba dele, apontando que tecnicamente Nipper trabalha para ele porque está sob as ordens de seus amigos políticos. Os gêmeos tiram uma foto com Nipper e a enviam para o capitão da polícia, que ordena que Nipper pare de investigar os Cray. Algum tempo depois, Reggie e Francis finalmente se casam. A mãe dela ainda desaprova e veste preto como se fosse um funeral. Antes do casamento, ela tenta convencer a filha a desistir, mas Francis a ignora. Ron percebe que a mãe de Francis não canta durante a cerimônia e a repreende na frente de todos. Embora Red tenha prometido se regenerar, isso não dura muito. 2 semanas após o casamento, ele já está fazendo negócios sujos novamente. Isso o mantém longe de casa muitas vezes e Francis está cansada de dormir sozinha. Ela percebe que seu marido realmente gosta de ser um gangster, afinal Francis tenta se conectar com Ron e seus pais, mas eles criticam tudo o que ela faz porque não acham que ela é boa o suficiente para Red. Para piorar as coisas, Nipper começou a segui-la. Para lidar com tudo isso, Francis começa a tomar muito medicamento e se torna uma viciada. Quando Jack comete outro erro, Red gosta de espancá-lo. Ele também compra um carro para Francis para mantê-la feliz, mas ele ainda a rejeita quando ela pede para passarem um tempo juntos. Uma tarde no pub, Leslie diz a Red que ele precisa começar a pensar em seu futuro com a família e pode se regenerar de verdade. Ron fica furioso ao ouvir isso e atinge Leslie com uma garrafa, até mesmo jogando alguns copos enquanto os homens levam o advogado para o hospital. Red começa a gritar com o irmão e percebe que ele não tem tomado seu medicamento, o que explica por que ele tem estado mais volátil ultimamente. Algum tempo depois, o gangster americano fala com Red em particular para pedir-lhe que faça algo sobre Ron. É perigoso para ele aparecer em público com políticos e ele se tornou um barril de pólvora. No entanto, Red se recusa a decepcionar seu irmão. Quando ele chega em casa, ele nem diz oi para Francis. Enquanto isso, George está tentando trabalhar por conta própria depois que a gangue de tortura se separou. Ele entra no território dos Cray e espanca o proprietário de um importante armazém. No dia seguinte, o homem pede proteção a Ron. Então Ron começa a criticar as pessoas que são ruins em seus empregos e concorda em matar George se o dono do armazém lhe pagar bem. Naquela noite, Ron entra em um pub e atira em George na cabeça bem na frente de todos. Mais tarde em casa, Red tenta gritar com Ron pelo que ele fez, mas ele não pode porque a mãe deles pode ouvir. Ele calmamente ordena que Ted se livre das roupas e da arma que Ron usou no pub. Ele também pede a Albie para procurar todas as testemunhas para descobrir se elas foram à polícia. Antes de sair, Red deixa o frasco de medicamento e tenta lembrar Ron de tomá-lo. No dia seguinte, Francis pede a Red para deixar Ron ir para a cadeia, mas Red recusa e fica desapontado ao perceber que Francis é uma viciada. Agora, na Scotland Yard, Nipper recebe permissão para abrir uma investigação oficial sobre os Cray, usando o assassinato de George como base. Ron é chamado para uma fila de identificação policial, mas nenhuma das testemunhas o identifica porque estão muito assustadas com a gangue. Francis fica mais frustrada a cada dia, porque a gangue começa a frequentar a casa dela e as pessoas na rua não querem falar com ela enquanto ela está com Red. Ele até confirma que ameaçou as testemunhas para evitar problemas. Uma tarde começa a chover e Francis corre para fora para tentar fechar o carro, mas ela está lutando. Em vez de ajudá-la, Red zomba dela porque ela só tem o carro graças às suas atividades ilegais. Ele sacode o carro e a insulta. Então Francis lhe dá um tapa e volta para dentro. Um Red furioso a segue e a joga pela sala antes de tirar vantagem dela e espancá-la. No dia seguinte, Francis finalmente parte para sempre. Ron a encontra na saída e a ajuda com suas malas enquanto fala sobre a situação. Ele está feliz por vê-la partir, mas ao mesmo tempo, ele não aprova que seu irmão a tenha batido porque não foi assim que seus pais os criaram. Francis beija sua bochecha em agradecimento e Ron diz que sempre gostou dela. Algumas semanas depois, Red tenta visitar Francis, mas Frank não quer deixá-lo entrar. Uma discussão se inicia. Então Francis os interrompe e concorda em ouvir Red. Ele implora para que ela volte e jura que mudou. No entanto, Francis não acredita nele e volta para a casa da família. Depois, Francis percebe que nunca escapará desse inferno e toma medicamento o suficiente para se autoeliminar.
Frank encontra o corpo e liga para Red, que retorna para dar seu último adeus e colocar o anel de casamento de volta em seu dedo. Durante o funeral, a mãe de Francis culpa Red pela morte de sua filha. Uma noite no clube, Ron contrata Jack para matar Leslie. Jack vai para a casa do advogado, mas quando Leslie abre a porta, ele não atira rápido o suficiente e Leslie começa a lutar com ele pela arma, e na luta, ele é baleado na perna. Jack usa a abertura para correr e Leslie abre fogo, mas Jack já se foi em seu carro. Pela manhã, Nipper visita Leslie no hospital e o convence a falar prometendo proteger sua família. Algumas horas depois, Red descobre por seus espiões que Leslie contou tudo a Nipper e até lhe deu documentos. Todas as pessoas que viram George morrer receberam proteção a testemunhas, então concordaram em falar também. Naquela noite, Ron dá uma festa em sua casa e Red comparece porque está faminto por vingança. Assim que Jack chega, Red começa a gritar com ele por arruinar seus negócios. Jack pede ajuda a Ron, mas Ron não o protegerá. Então Jack insulta Red pelo que aconteceu com Francis. Então Red saca uma arma e tenta atirar em sua cabeça, mas ele não tem balas. Quando Jack tenta fugir, Red pega uma faca e o esfaqueia violentamente várias vezes, até que ele morre na frente de todos os convidados. Ron pergunta a Red por que ele fez isso, e Red explica que matou Jack porque não pode matar seu próprio irmão, não importa o quanto ele queira. Depois de colocar a faca no bolso de Ron, Red sai. Ali o segue para repreendê-lo por suas ações, mas Red apenas lhe dá um soco e se afasta. Graças a todas as testemunhas na festa, a polícia finalmente tem evidências suficientes para prender os gêmeos e ignorar sua influência com o parlamento. Isso é baseado na história real dos gêmeos Cray. Red passou 33 anos na prisão e foi libertado por motivos de compaixão, 2 semanas antes de sua morte, no ano de 2000. Ele morreu de câncer aos 66 anos. Ron foi declarado insano e enviado para um hospital psiquiátrico novamente, onde morreu aos 61 anos de um ataque cardíaco, no ano de 1995.